Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos responder mais uma tag literária aqui nesse canal, a tag de contradições literárias. Eu vi essa tag lá no canal da Paloma Lima, então vou deixar aqui na descrição o link para vocês conferirem as respostas dela. Ela viu em um YouTube gringo e depois essa pessoa tinha respondido a tag de um outro YouTube gringo. Então assim, aquele efeito cascata no vídeo dela você também consegue pegar de onde ela tirou essa tag. Bom, vamos ao que importa então, que é responder aqui os tópicos, sendo que o primeiro é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro, e aqui eu tenho que trazer o Pais e Filhos, Dr. Genev. Eu adoro o livro russo, acho que são poucos os que eu li até o momento que eu não gostei, e não é também que eu não gostei de Pais e Filhos, mas ele não super me agradou, eu vejo o valor na obra, mas acabou não figurando entre os livros que eu de fato gostei, que eu posso afirmar categoricamente que foram livros ali que realmente me marcaram, ou que eu acabei desenvolvendo algum carinho, algum apreço pelo livro. Nesse livro a gente vai acompanhar basicamente um conflito geracional, né, entre pais e filhos, pais com uma visão, filhos com outra, e quais os embates que isso vai gerar nas relações e o que isso impacta nessas relações, no desdobramento, né, de tudo que acontece ali entre essas pessoas. Essas relações vão mudar por conta disso, e é interessante ver como cada lado, né, dessa antítese acaba reagindo aos eventos. Tem um personagem nesse livro que ele é niilista, que para mim eu gosto muito do desfecho dele, então é um ponto alto para mim do livro, mas entre altos e baixos acabou não me agradando tanto. O próximo tópico é: eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. E aqui eu vou trazer um livro chamado Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. É um livro de uma jornalista. Eu li esse livro faz algum bom tempo já. E foi um livro que eu li quando eu tive meu burnout em 2021, se eu não me engano, no meio de 2021. Então eu estava num momento muito difícil de lidar com os eventos, dos sintomas e lidar com o fato que eu precisava descansar. Quando eu não conseguia descansar, eu estava trabalhando até tarde da noite, acordava super cedo, então foi um momento realmente complicado, e daí eu acabei sendo impactada por esse livro. Eu não lembro como que esse livro acabou entrando no meu radar, e essa jornalista aqui, ela vai falar um pouco de como que o burnout ele é mais evidente na nossa geração, por um aspecto de herança geracional. Então, como os nossos pais viviam um momento onde eles conseguiam comprar casa cedo, onde eles tinham um momento financeiro um pouco mais propício para isso, tanto que é normal, né, muitas das pessoas da nossa geração ter pais que têm casa própria, que conseguiram comprar um terreno em algum lugar, então isso é algo costumeiro de ouvir. Enquanto na nossa geração, as pessoas que são da classe C, elas não têm essa riqueza, entre aspas, garantida, então elas precisam buscar por si só. Então isso coloca as pessoas num estresse psicológico, financeiro, e sim, gente, saúde financeira é importante para nossa saúde mental. Então, para mim foi interessante ver esse livro como às vezes faz parte de um problema maior e não necessariamente o problema era eu. Então foi muito bom, me ajudou muito no momento. Faz algum tempo que eu li, então eu não sei como que eu leria esse livro hoje, se ele se salvaria aí em uma releitura. E não é para cair também em uma coitadolândia, sabe? Eu acho que é mais interessante pensar como os eventos acabam trazendo a gente para aquele patamar que a gente está hoje, e como que tá tudo bem também descansar, como está tudo bem saber também o que eu estou procurando, o que eu estou querendo conquistar, para isso ser o norte do meu dia a dia, e não necessariamente trabalhar desenfreadamente sem saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Esse livro, ele é categorizado como burnout, geração Y e sociologia. Então, são gêneros literários que eu normalmente não procuro, não me dedico a ler. O próximo tópico é: eu adoro essa temática, mas eu não gostei desse livro. E aqui tem pessoas que podem me matar, mas tudo bem. Vou trazer Noites Brancas, do Dostoiévski. Eu amo a temática do sonhador, como esse personagem, né, esse tipo psicológico da literatura russa é trazido, né, em várias obras, mas aqui em Noites Brancas não funcionou para mim. Eu sei que esse é o livro de entrada para muitas pessoas na literatura russa, e por isso só eu vejo valor nesse livro, mas como eu já estava lendo algumas outras obras que eu achei que eram um pouco mais complexas,
Quando eu li Noites Brancas, eu vi que não era talvez tudo aquilo que eu estava esperando. E tem um aspecto também de que eu li depois de A Senhoria, que tem o primeiro sonhador que eu tive contato na literatura do Dostoiévski. E é uma pegada totalmente diferente. Aqui a gente tem um Dostoiévski mais romântico, que é uma faceta dele que eu pessoalmente não curto. Eu gosto daqueles personagens que são desgraçados da cabeça. E aqui a gente tem algo até um pouco mais lúdico, por mais que tenha um final ali que é um pouco anticlímax, mas que eu gosto do final, eu gosto mais do final do que do desenvolvimento do livro. Então, gosto da temática, mas não gostei tanto do livro. E aqui a gente tem então esse personagem que ele vai passar 3 noites ali encontrando uma moça, e ela vai contar do fato dela ter sido apaixonada por um outro homem, e ele vai acabar se apaixonando por ela. Tem todo um meandro ali de que ela estava inicialmente nessas noites esperando esse antigo amor dela retornar. E daí no final a gente vai descobrir se ele vai retornar, não vão, ou se o casal aqui que a gente está acompanhando na história vão ficar juntos. Então tem um desenvolvimento. Tem uma frase extremamente clichê nesse livro, que talvez seja a origem do clichê, que todo mundo que já assistiu Um Amor para Recordar sabe do que eu estou falando, que é: podemos ser amigos, mas desde que você não se apaixone por mim. Sim, temos isso nesse livro, que provavelmente é de onde várias obras aí acabaram bebendo. E daí nós avançamos para Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. E eu trouxe aqui a temática de autobiografia e autorrelato. Não é que eu odeie, tá, gente? Talvez um pouquinho. Mas eu tive experiência com 2 livros, que é a autobiografia do Stefan Zweig, e não funcionou pra mim. Eu não me conectei, eu não achei interessante a história, eu abandonei ali umas 60 páginas. E o outro livro, que é o de Amor e Trevas, do Amos Oz, que também não funcionou pra mim. Eu sei que são 2 livros extremamente amados por várias pessoas, e como eles têm o mesmo aspecto, né, eles têm uma mesma temática, eu subentendo que eu não gosto de autorrelato e de autobiografia. Contudo, tem uma exceção para isso, que é o livro do Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse livro aqui, eu li ele no ano passado, se eu não me engano, em 2023, e foi um livro muito forte. Aqui ela vai contar para nós o processo de luto que ela sofreu por conta do falecimento do marido dela. E esse foi um livro extremamente angustiante para eu ler, porque eu sou casada e eu ficava pensando de mim mesma naquela situação, fiquei pensando no meu marido nessa situação. Então, assim, foi um livro custoso para terminar, mas a forma com que ela traz aqui as coisas, eu acho que não fica pedante, acho que não fica emocionado demais também. É uma escrita muito objetiva, apesar da gente saber que não tem tanta objetividade, porque ela tá falando da própria vida, mas eu senti que é um pouco mais sucinto. O que eu não notei tanto em A Autobiografia do Stefan Zweig e de Amor e Trevas, do Amos Oz, que foram exatamente coisas que fizeram com que eu não avançasse com a leitura desses outros livros. Fica aqui a indicação desse livro. Eu tenho também aqui na minha estante dela o Blue Nights, que é um livro onde ela vai contar também um outro processo de luto que ela vivencia de uma outra pessoa que faleceu depois do marido dela, e que eu acho que vai ser aí um pouco mais pesado até do que esse daqui, então por isso que eu ainda não o li. Avançamos para Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro, e temos aqui representando então a Helena Ferrante. Eu adoro essa autora, é uma autora que eu me apaixonei por ela lendo a tetralogia napolitana. Eu gostei muito desses livros, eu tenho o restante da obra dela aqui na minha estante. Eu acho que eu só não tenho ainda As Margens do Ditado, que foi um livro de não ficção que ela publicou, né? E que acho que foi lançado no ano passado aqui no Brasil. Então eu ainda não adquiri esse, mas Amiga Genial, Um Amor Incômodo, A Vida Mentirosa dos Adultos e Dias de Abandono, todos estão aqui na minha estante. Falta eu ler Amiga Genial e Dias de Abandono. Aí eu consigo completar a leitura da obra dela. E aqui temos então Um Amor Incômodo, que foi seu primeiro livro publicado. Eu li o Franto Maglia dela, que por sinal amei esse livro, que é um livro também de não ficção, de troca de cartas dela com a editora, de entrevistas que ela deu, de pensamentos dela, então achei sensacional. A gente não tem também ele mais publicado, eu li ele no Kindle. Caso você tenha na sua casa essa edição e queira me mandar ou queira vender,
entra em contato comigo porque eu tenho interesse. E nesse livro eu acabei sabendo, né, que esse foi o primeiro livro dela publicado, e dá pra entender porque aqui a gente percebe uma escrita que não é tão boa quanto que a gente encontra na tetralogia, que é uma escrita muito mais fluida. Os eventos têm um encadeamento e aqui eu sinto que a escrita é extremamente entroncada. Aqui nós vamos acompanhar essa personagem principal que vai voltar para a sua cidade natal após o falecimento da sua mãe, um falecimento meio misterioso, dá a entender que ela se suicidou, e ela volta para tentar entender os últimos passos da mãe dela antes da sua morte e entender também um pouco da relação delas, revivendo algumas coisas que elas passaram juntas. A premissa é essa, mas a forma com que a Helena Ferrante faz a entrega do livro, eu não gostei. Eu acho que é um livro que parece às vezes um experimento de algo que ela estava tentando fazer, mas que acabou não funcionando tanto. Eu vejo que o encadeamento dos fatos ele não é tão bem desenvolvido, as coisas são muito abruptas, e um livro que talvez pudesse ter um pouquinho mais de páginas para ela conseguir desenvolver melhor os elementos, mas apesar do que, eu ainda acho que é um livro que conecta muito com todo o estilo de escrita dela, mas ainda no estágio bem inicial. O sexto tópico, gente, eu já havia lido desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Eu não consegui pensar em nenhum tipo de autor. Normalmente, quando tem um livro que eu leio que eu não gosto desse autor, dificilmente eu vou ler uma segunda obra dele. Mas caso vocês lembrem de alguma coisa que eu já tenha trazido em um dos vídeos, deixa aqui nos comentários para me revivar a lembrança, porque realmente não consegui chegar em nenhum resultado. Já a sétima questão eu adoro essa capa, mas eu não gostei desse livro. E me dá uma dor no meu coração de falar desse livro, que é O Grande Gatsby, principalmente nessa edição da Antofágica, que carrega a capa original do livro de quando ele foi publicado. E não, gente, esse livro não funcionou pra mim. Eu ainda estou em vias de entrar em contato com esse livro e fazer as pazes. A Nicole, ela leu comigo na época, ela não gostou também da experiência de leitura. Depois ela assistiu o filme, voltou pro livro, ela gostou mais dessa segunda experiência. Eu tenho expectativa de passar pelo mesmo processo, mas nesse exato momento não é um livro que eu gostei. Eu sei que é o favorito de muita gente, então não briguem comigo, mas eu acho que eu acabei não conseguindo me conectar na história, eu achei ela um pouco rasa, mas eu tenho certeza que numa próxima leitura eu vou conseguir aproveitar o livro melhor e talvez não tivesse no melhor momento também para fazer essa leitura, e o livro acabou sofrendo por conta disso, né? Então, mas a princípio esse é o livro que eu não gostei, mas que tem uma capa muito bonita. E a oitava e última questão eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro, e aqui eu vou destacar duas coisas do Dostoiévski. Primeiro, eu amo as edições da editora 34, são livros que eu gosto do estilo de diagramação, dos textos de apoio, são os meus favoritos mesmo, mas as capas não é o forte deles. E eu falo isso porque tem o livro do Diário do Homem Supérfluo, que eu não consigo passar um vídeo sem mencionar esse livro, que tem uma capa lindíssima. Mas essas gravuras que eles utilizam nos livros do Dostoiévski, eu não gosto, eu acho feioso e acho que acaba não valorizando. Eu acho que eles podiam trazer outras coisas para os livros, mas é o que a gente tem para hoje e acabo amando os livros, mas não gostando da capa. E eu não podia deixar de falar das biografias do Dostoiévski, que eu amo esses livros. São livros muito completos, muito aprofundados, mas que deixam a desejar no aspecto gráfico, porque não acho bonito, acho feias as cores, acho feia a diagramação, acho feio o verniz localizado deles. Então, assim, é ótimo conteúdo. O Joseph Frank faz um ótimo trabalho aí na biografia do Dostoiévski. Eu gosto dessa edição, que ela é estendida, né? Que é de 5 tomos, então ela é muito completa. Mas a parte visual dela, da capa, ela deixa a desejar, apesar de ter uma diagramação que eu gosto bastante. E é isso por hoje, pessoal. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal. Lembrando que eu vou deixar o link de todos esses livros que eu mencionei aqui na descrição do vídeo, e quando você adquire esses livros através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, e essa é uma das formas de você apoiar o canal e o meu trabalho. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo.